Fala, meus queridos, agora a gente vai dar continuidade a mais uma aula prática para você é, criar o seu site usando o Elementor, beleza? Essa aula de hoje a gente vai falar sobre texto, simples, o editor de texto. A gente tem alguns textos, né? A gente tem o texto de título e tem um texto padrão que a gente pode estar trabalhando dentro do site. Eu vou mostrar aqui os dois, certo? Vai ser uma aula um pouquinho maior do que as outras, mas como algumas configurações eu já passei nas aulas anteriores, essas configurações eu já não vou passando mais aqui, vou só mostrando como é que se faz, ok? Mas eu não vou mais explicar. Vamos lá. Primeiro que se faz, adicionar uma seção, como sempre. Eu vou criar aqui uma seção com duas colunas. Eu vou criar essa seção, vou colocar ela ajustada a tela inteira, né? Ajustar a tela para ficar todo o conteúdo aqui centralizado na página. E agora vamos lá, vamos colocar o título. O título é interessante. A gente está trabalhando o título, é o destaque do seu site. É o headline que a gente chama. É onde vai chamar a atenção. E é interessante você ter títulos interessantes, porque quando você tem um site, esse título ele é ajustado com as tags HTML, H1, H2, H3, são tags de cabeçalho, entendeu? Então essas tags elas representam uma pontuação muito alta no Google quando você vai realizar alguma busca. Quando você busca alguma coisa em um site, o Google reconhece muito essas informações dentro dessas tags de título, então, essas tags de cabeçalho. Então vamos lá, essa tag aqui, por exemplo, ela está configurada com HTML H2. Se eu quiser colocar um destaque maior, a depender do resultado de busca que você tiver no Google, normalmente se coloca uma pergunta, como fazer isso, entendeu? Vamos colocar aqui uma tag H1, isso daqui vai dar um resultado de busca maior. A tag H1 também tem uma configuração de tamanho maior, de destaque maior, por padrão, justamente porque ela tende a chamar mais atenção. Então vamos colocar aqui, por exemplo, como criar o seu site usando o Elementor. Ok. Aqui a gente tem a nossa informação, nosso título. A gente pode colocar aqui diretamente dentro do texto. Quando se trata de título, a gente pode estar trabalhando aqui diretamente dentro da central de visualização do nosso Elementor. Ou a gente pode estar inserindo aqui também, ok? Tem uma coisa interessante que eu gosto de fazer, que eu costumo fazer em alguns sites. Quando a gente tem uma quebra de linha, por exemplo, em que a gente não quer que ela fique, a linha, por exemplo, a palavra fica quebrada no meio, quer dizer, fica cortada, e aí ela muda de linha, a palavra. Eu faço uma quebra de linha dentro do título aqui, dentro das configurações de conteúdo. Ah, mas se eu der quantos enters for aqui, não vai visualizar, porque no HTML que o site reconhece, ele não visualiza essas quebras de linha, esses enters que eu dou aqui dentro, porque essa representação é HTML. Então o que eu faço? Existe uma tag HTML que é específica para saltar uma linha, que é br barra, entendeu? Você abre, vou colocar aqui só para vocês visualizarem. A tag HTML para uma quebra de linha é essa. Você sinais, né, entre maiores e menores do que br e barra, ok? Aí vai quebrar a linha. Esse é um macetezinho que eu uso, mas não é tão recomendado, porque eu uso pouco, apenas em tags H3, que eu gosto de utilizar, porque essas tags H1 elas vão para o resultado do Google. H1 e H2 tem uma relevância maior. H3 já não tem tanto. E as tags de texto que eu vou mostrar agora para vocês, elas realmente não têm a necessidade. Por quê? As tags de texto completa aqui, ela já vem com um editor de texto dentro, em que você pode estar editando as imagens, a informação da forma que você bem entender. Lorem y, dólar, eu posso dar um enter aqui e ele vai normalmente. Esse aqui é o editor de texto nativo do WordPress. Então eu posso, como no Word ou qualquer outro editor de texto, eu posso dar colocar a informação em negrito, em itálico ou sublinhado, criar um hiperlink dentro do texto,
que é o que? Vou criar um link para a pessoa acessar o site. Eu vou clicar, adicionar aqui, aí vai inserir a URL, elementor.com. Quando eu clicar, ele vai lá para o site. Ah, mas aqui eu posso clicar em editar, configurações, e aí eu vou marcar, abrir link em nova guia, nova aba. Eu sempre recomendo, se você for utilizar um link dentro de um texto, abra as configurações e coloque dessa forma, abrir link em nova aba. Por quê? Porque assim que a pessoa clicar no seu site, aliás, clicar no seu link, ele não vai sair do seu site. Ele vai simplesmente abrir uma nova aba, mas seu site vai continuar aberto. Isso é interessante porque vai manter a permanência do usuário dentro do seu site, ok? Então vamos lá, vamos continuar. A gente tem as tags de lista, a gente pode lista com marcadores, que a gente pode estar colocando informação, ou lista numérica, lista numerada. Tá entendendo? Tudo isso daqui é como se fosse um editor de texto dentro do próprio Word. Você pode inserir, inclusive, aqui dentro uma imagem. Eu não gosto de fazer isso, mas você pode inserir, você tem essa informação. Você seleciona onde essa imagem vai, você clica em adicionar mídia, você vai selecionar a imagem que você quer utilizar, inserir no seu post, e aí vai estar aqui, ok? E aí tem todas as configurações, como se fosse no Word. Lembre-se, isso aqui é muito parecido com o Word. Muito parecido mesmo. Você clicar em editar, você vai utilizar o próprio editar imagem aqui dentro do editor de texto. Você vai utilizar o editor de imagem do próprio WordPress. Eu não gosto de utilizar, mas eu sempre utilizo. Eu edito a imagem no tamanho que eu quero, na forma que eu quero, no formato e tal, do tamanho que eu quero. Eu sempre procuro colocar um tamanho reduzido da imagem para que não pese o site. E eu faço tudo isso usando ferramentas como Photoshop ou Canva, se for necessário, entendeu? Então essas são as informações básicas de conteúdo que a gente tem do título, que é de cabeçalho, e dos editores de texto. As questões de estilo, elas são muito parecidas, que a gente vai determinar o alinhamento, certo? Cor do texto. Você pode colocar a cor do texto que você quiser. E a tipografia. Então, isso daqui já foi explicado em outras aulas, então não vou ficar tão a fundo nisso daqui. Já mostrei, beleza. Já mostrei sobre todas essas informações aqui também. Não tem necessidade de eu estar voltando a isso. Aqui em título, se eu vir em estilo, vai ter a mesma coisa que aqui no outro. Porém, em título a gente tem modos de mesclagem. Por quê? Porque as informações elas são um pouco maiores. Quais são esses modos de mesclagem? Eu vou mostrar aqui o modo de mesclagem com as cores de fundo, certo? Eu posso utilizar esses modos. Se tiver cor ou um background ou uma imagem de fundo aqui, ele vai que meio que se misturar com a imagem de fundo, dando um resultado muito interessante. Mas isso daí cabe você ir testando e ver como é que fica o melhor resultado. A gente tem os modos de multiply, screen, overlay, sobreposição de cores e tal. Aí você vai simplesmente testar e ver qual que fica melhor com o seu conteúdo. Então esses dois widgets de texto, os principais que a gente vai estar utilizando quando for sempre inserir alguma informação dentro do site. Ok? E agora vamos para a próxima aula. Valeu!